Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro espiritual nesta casa de luz iluminada por todos. Meu nome é Carlos Eduardo. Sou médico urologista quando estava encarnado, trabalhando no sertão da Bahia. Sou nordestino na última encarnação. Quero agradecer por estar aqui presente junto a todos. Hoje vim só conversar com todos vocês, me apresentar, para que possam me reconhecer a partir dos próximos trabalhos, onde eu e minha equipe veremos por um período trabalhar junto à casa, para que os médicos que aqui trabalham possam ser reciclados. Vocês não vão ter prejuízo nenhum, porque dentro do plano espiritual, principalmente dentro da corrente de cura, dentro da corrente que vocês chamam da corrente de medicina, o que acontece é que nós captamos e recebemos no plano espiritual muitos irmãos e irmãs, a qual ou se formaram em medicina e por algum motivo da própria reencarnação não puderam exercer a medicina reencarnada por conta do seu processo reencarnatório. Ou alguns médicos, a qual também por algum motivo exerceram um pouco tempo a medicina reencarnada. E nós recebemos esses irmãos e irmãs e nós os reciclamos e nós transformamos eles em médicos da espiritualidade, porque é um outro conceito e é um outro olhar para a medicina. É diferente da medicina terrena. Muitos dos aparelhos, muitos da tecnologia que ainda vão chegar aqui à Terra, nós já usamos no plano espiritual e desenvolvemos esses aparelhos para as posterioridades, né? Para as próximas encarnações usarem aqui. Muitos dos aparelhos que hoje vocês usam já dentro da área da medicina foram trabalhados e exercidos no plano espiritual. E por conta disso também, muitos irmãos e irmãs fazem os cursos de, vou chamar de reciclagem, para que possam se adaptar ao novo processo e caminhar nas equipes de socorros, aonde, com grandes, o que vocês chamam também de grandes tragédias, ou de desastres de muita gente, é preciso equipes de socorros grandes para poder socorrer os subsidiários a esses irmãos que desencarnaram naquele momento. Logo também, as grandes pandemias, como houve a Covid, outras doenças, e hoje, uma das grandes preocupações, e por conta da reciclagem, por conta do estudo disso, é a pandemia das doenças mentais, que estão alastrando por todo o país. Por todo o país não, por todo o mundo, literalmente, muitos países estão sendo atingidos pela pandemia da saúde mental mal trabalhada, e por conta disso, de desnutrição, fome ainda leva muita gente, por conta do excesso ainda, em muitas regiões do mundo ainda existe muita fome e pouco desenvolvimento, e também nos países mais que vocês chamam desenvolvidos, muita tendência à solidão e ao suicídio. E isso também requer um trabalho muito específico dentro das colônias espirituais, porque esse suicídio não é um suicídio como vocês falam, de tiro na cabeça, ou é um suicídio lento, é um suicídio de solidão, é um suicídio que um adolescente, principalmente a faixa etária de adolescência, que vocês chamam de 14 a 20 anos, eles se isolam e vão morrendo aos 10 anos, porque de repente desencarnam por má alimentação, por tristeza profunda, por depressão e outras doenças mentais. E isso requer hoje um trabalho muito específico dentro da questão colonial, dentro das colônias espirituais, tá certo? Além disso, a Terra, o planeta Terra vem sofrendo uma reestruturação também dentro da sua condição. Os resgates espirituais estão muito fortes. Muitos irmãos e irmãs que estavam no plano terrestre, mas no limbo, que decidiram não reencarnar por muitos e muitos séculos, entende? Agora é hora de serem resgatados e levados para outras obras, porque não há mais tempo para a reencarnação deles. Eles perderam muito a essência da humanidade. Eles se transformam primeiro em répteis,
e depois vão definhando. Então agora é a hora do resgate desses irmãos que vieram de outras órbitas ao planeta, certo? Que precisavam reencarnar e não conseguiram por teimosia, por resistência, e nesse momento há um grande resgate. E a partir das próximas semanas, que eu posso dizer a vocês, esse resgate começa a ser maior, porque a Terra passa a ser uma limpeza. A diminuição de seres no planeta já acontece, o número de nascidos já diminui, porque a Terra vai dar uma encolhida e um retrocesso dentro do desenvolvimento. Dentro da expectativa espiritual, a evolução do planeta estaria muito mais longa, muito mais além. Mas infelizmente por conta de guerras, por conta de discussões, por conta de mesquinharia, de poderes bélicos e econômicos, a Terra não evoluiu quanto deveria ter evoluído dentro do projeto inicial nesse tempo, né? Então agora precisa ser reagrupado, reestruturado, e já foi reavaliado, e agora é um outro contexto. Vocês, a geração mais antiga, que eu vou chamar, vocês já estão sentindo esse processo. A Terra evoluiu muito rápido nas questões tecnológicas e se esqueceu de um detalhe, a questão humana. A questão humana ficou atrás. E por conta dessa involução humana, o planeta sofre uma reestruturação. Desculpe. A tecnologia, que seria uma maneira, e hoje ela ajuda muito, principalmente na área de medicina, com aparelhos que fazem diagnósticos, aparelhos que fazem suturas, aparelhos que fazem cirurgias por computador. Isso é uma evolução. Mas, por outro lado, a tecnologia trouxe a preguiça, eu vou chamar de preguiça, não é? E o alinhamento da conduta da não evolução humana. Se adaptou-se tanto à inteligência artificial, à tecnologia, que o humano está esquecendo de caminhar, de falar, de respeitar o outro ser humano como ser humano, de conversar. Então isso requer um tratamento da espiritualidade dos irmãos, mestres espirituais, para um cuidado maior com a Terra. Porque se chegou ao limite em que adolescentes não falam mais, adolescentes já não sabem escrever, adolescentes não se conseguem comunicar, e crianças taxadas e estão reverberando diagnósticos emocionais muito além do que a gente esperava. É o caso, pode ser câmera, é o caso, por exemplo, de diagnósticos excessivos, e isso está destruindo a infância. Crianças que deveriam ser só crianças, com dificuldades, que os pais precisariam compensar através da educação e da conversa, estão sendo diagnosticados com doenças que não existem, não são doenças pré-existentes. Quer um exemplo? O tal que você chama de transtorno de déficit de atenção. Transtorno de déficit de atenção é uma doença seríssima para poucos membros espirituais. A maioria dessas crianças que estão sendo taxadas disso é a ansiedade dos pais. Os pais não se comunicam e têm ansiedade de jogar as coisas das crianças. As crianças não estão preparadas para absorver isso. Então elas perdem a atenção. Se vocês entenderem um pouco mais de tecnologia, como é que você faz uma criança, quantos anos ela tem? 3 anos, ela já mexe no celular? Um pouco não, deve mexer muito. Então o que acontece com uma criança de 3 anos? Primeiro, ela perde a capacidade de reconhecer começo, meio e fim. O celular não dá essa estrutura emocional a ela. Não dá o fim. Só dá o começo e o meio. Os jogos eletrônicos não terminam. Sempre continuam. Sempre não tem fim. E a mentalidade humana precisa ter começo, meio e fim. Se não tem fim, estressa. Outra coisa, elas perdem o nível de profundidade, a terceira dimensão. Essa criança perde a logística de conhecer distância, porque no celular ou no tablet ou no computador, telefone, ela perde a profundidade. Então ela não consegue mais entender por que isso aqui. Ela perde, eles estão perdendo isso. Eles começam a andar torto, eles perdem essa decisão. Por quê? Porque o tablet, o celular, não dá essa dimensão. E quando eles são obrigados a conviver com isso, isso os estressa. Porque é lento. É lento. Uma conversa com um adulto, uma conversa com o pai é lento, porque você tem que falar e esperar a resposta.
No celular não precisa esperar a resposta. Não gostei, passa. Não gostei, passa. Não gostei, passa. Então é preciso reconhecer que os aparelhos eletrônicos para uma criança dessa idade não deveriam estar nem na mão dela. Deveriam estar com brinquedos de madeira e da terceira dimensão, brinquedos sólidos que têm a terceira dimensão para isso. Essas crianças estão perdendo isso. E outra coisa, quem aqui viveu uma geração dos ácidos? Na história da humanidade, dos anos 70, final dos anos 70 e 80, onde se descobriu um alucinógeno, os grandes alucinógenos, como o LSD. Jovens alucinavam com música, tomavam para ver cores, essa coisa fazia parte daquele processo. Os vídeos, não é? Por conta de outras questões, mas surgiram. Hoje, o celular tem 10 vezes mais a potência de uma cápsula de LSD para essas crianças. A capacidade alucinógena que o celular, com a quantidade de cores que aquele celular transmite, é muito maior do que se tomar nos anos 70 uma pílula de LSD. Por isso que as crianças não têm paciência de ver monocromático. Se a criança para, por exemplo, na escola e vê uma louça preta, é preta hoje? É verde, né? E aquela cor branca é monocromática. Isso incomoda, porque é uma cor só. Entende? Aquela cor não muda. Como é que tu quer que uma criança fique olhando para uma cor só por muito tempo? A mente dele fala assim, por que parou? Cadê as outras cores? E é lógico que ele vai desviar a atenção, ele vai procurar o quê? Cores. Ele vai procurar cores. Ele quer ver cores coloridas. A louça, cor branca, cor verde, cor preta, cansa. Porque eles não estão acostumados. Eles não estão acostumados. Tudo eles fazem mediante a cor. Eles comem vendo cor. Eles dormem vendo cor. Eles conversam vendo cor. E isso está transformando essas crianças em alucinados. E quando tem que encarar uma realidade monocromática ou bicromática com 2, 3 cores e de dimensão, eles não suportam, porque eles estão sempre educados a não viver nesse mundo. Por isso, há uma determinada idade que eles cansam e querem deixar, eles não reconhecem. Entende por que está tendo toda essa mudança espiritual? É preciso reconhecer que precisa retroceder para avançar. É preciso retroceder para avançar. E só tem um caminho, o caos. Alguém conhece a teoria do caos? A teoria do caos é quando você faz uma demolição para construir de novo. Não adianta reformar. Tem que pôr tudo abaixo e começa de novo. É esse o plano. É esse o plano que já está acontecendo. Não adianta querer reformar, mas se tentou muito tempo reformar, se tentou muito tempo remediar, pôr esparadrapo, consertar com tala, não resolveu. Então agora é a teoria do caos. Demolir tudo e recomeça de novo. Para quê? Para que as próximas gerações aprendam o quê? A conviver com a humanidade. Basicamente é isso. Tecnologia vai ter? Não. Vão ter que aprender a quê? A viver sem a tecnologia para reestruturar essa tecnologia. Quer um exemplo? Vocês viveram, vocês não, mas vocês têm na memória, quando vocês ouvem falar dos astecas, dos maias, dos incas, a tecnologia com a qual eles conviveram, vocês não sabem nem um terço do que eles viveram. Mas precisou acabar. Porque primeiro que eles não eram naquele momento mais aqui. Eles eram, não acaba, mas eles estiveram acoplados aqui por um momento, dentro do tempo histórico deles, para reconstruir. Tanto é que a hora que eles reconstruíram, foram embora. Não deixaram nenhuma tecnologia, deixaram história. E vocês vão deixar histórias para as próximas encarnações. Não vão deixar tecnologia. Como nós vivemos a isso. Entende o processo? Mas isso é filosofia. Eu só vim apresentar e vim dizer que, não hoje eu vou me retirar, agradeço, não é? Mas depois, no próximo trabalho, aí nós estaremos aqui com eu e minha equipe para reestruturar e trabalhar com vocês em a parte anatômica, a parte espiritual, a parte psicológica, todos vocês convivendo com isso, certo? Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a atenção e posso dizer que até o nosso próximo reencontro. Fiquem com Nosso Senhor Confim, que Nosso Senhor Confim abençoe a todos vocês e acompanhem essa nova jornada, tanto espiritual quanto
reencarnatória, para que vocês possam evoluir e crescer a cada dia mais. Que Nosso Senhor Bonfim abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Muito axé a todos. Só para dizer, mas por que tu fala assim? Porque eu sou baiano. Baiano se fala axé, né? E Nosso Senhor Bonfim. Tá certo? Mesmo nos vários tempos, né? Da Bahia bem antiga, mas o axé sempre existiu. Tá certo? Fique com Deus e até o nosso próximo reencontro. Muito axé pra tu, viu, neguinha? Eu não quero no céu. Nunca ela quer.